Estamos no ar! Este é o podcast Motorsport.com, edição 341, no oferecimento de Mint, Bitcoin e criptomoedas. Invista na Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual. Você já vê ao meu lado o Carlos Costa. E, Carlão, você sabe que quem normalmente agrada aos nossos internautas volta pra cá, né? Você sabe que é como a gente fala aqui, no final aquela coisa assim, vamos chamar de novo, não sei o que. Grandes poderes, grandes responsabilidades. Exatamente. Por que eu tô falando tudo isso? Porque o nosso convidado já veio aqui esse ano, agradou a todos e, obviamente, retornou aqui. A gente até chegou a pedir para ele vir antes, mas ele também estava impossibilitado pela saúde. Sérgio Civelli, Boteco F1, muito obrigado mais uma vez por emprestar o seu tempo aqui com a gente para bater um papo sobre a maior categoria do automobilismo mundial. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Eric, Carlos Motorsport. Cara, que bom estar de volta. Eu quase, né? Foi 2-3 semanas? Mais ou menos isso. Então, mas você vê como é o destino, porque o destino me colocou aqui depois de uma corrida muito boa, não é mesmo? Então estava tudo certo, era tudo parte do plano. Exatamente, ainda bem que você calculou bem. Eu só peço daqui a pouquinho 6 números de 1 a 60, assim, sem nenhum tipo de compromisso. Só me fala depois do programa que tá tudo certo. E, obviamente, se vocês notarem minha ausência nas semanas seguintes, também é natural. As duas, né? Eu também vou dizer. Beleza, não tranquilo. Divide, pô, pelo menos. Com certeza. Vai, com certeza. É isso aí. Fico no aguardo do churrasco. Por favor. Você quer só o churrasco? Besteiras à parte, o que o Sérgio falou aqui é real, né? Porque finalmente, olha, sai zica, né? Aqueles artilheiros que ficam... Eu até derrubei a televisão aqui. Vários jogos sem anotar no futebol. Sai zica, finalmente, Gabriel Bortoleto anotou os seus primeiros pontos na Fórmula 1, 8ª posição para ele, e com requintes de emoção, de crueldade não, eu ia falar requinte de crueldade, mas foi que a gente estava torcendo bastante ali para aquelas voltas finais, ele passar o Fernando Alonso. Agora, Pega foi bom, né? Não, Pega foi muito legal, bom, não tem... Foi tudo muito especial. Sérgio, eu vou começar contigo. Qual o tamanho disso, né? Você acha que realmente demorou mais do que deveria? Foi no momento que tinha que ser? Foi antes do que você imaginava? Como que você, ontem ali, né, a gente está gravando na segunda-feira, quando você botou a cabeça no travesseiro ali, falou assim, cara, que legal, mas como que você observa, qual o tamanho disso tudo para o Gabriel Bortoleto e também para o Brasil na Fórmula 1? Olha, é muito curioso, porque quando eu vim aqui foi antes da temporada começar, né? E a gente estava conversando um pouquinho sobre como seria a temporada e todos nós, acho que dissemos na época, que o carro da Sauber seria o pior do ano. Uhum. Então a primeira coisa que eu acho muito incrível é que é surpreendente a gente ver a Sauber pontuando tanto no ano. Acho que nessa sequência são 3 corridas em sequência pontuando. Exato, o Hulk. As duas do Hulk, o Hulk de novo agora e o Bortoleto. Eu tô muito feliz com isso, porque eu não esperava e eu acho que pouquíssimas pessoas no mundo esperavam isso. Até queria conversar com alguém da Sauber e chegar lá e dizer, e aí galera, vocês esperavam que vocês estariam com tantos pontos brigando por uma 6ª posição no campeonato de construtores, né? Acho que tá 24, 26, 28, né? Entre Haas A diferença é super pequenininha. Haas com 29, Aston Martin 28, Sauber 26, Alpine 11. Então, a Alpine já tá, né? Tudo bem perto. A Alpine ficou pra trás. Vai precisar de mais um Interlagos na vida dela. Aí, na real, a grande diferença, na minha opinião, né, pelo que eu esperava, era ver a Sauber lá na última posição com 11 pontos. E quem ficou foi a Alpine. Então, para começar a responder a sua pergunta, e a segunda parte vai ser muito mais resumida, eu tô muito feliz com a evolução da Sauber no campeonato. Faz muito, muito tempo que a gente não vê a fábrica lá da Suíça tendo um campeonato tão bom assim. Lembrando, ano passado a Sauber demorava 1 minuto para fazer um pit stop. Quantas vezes a gente viu isso acontecer com Bottas, com o Joe, né? Às vezes mais de uma corrida, mais de uma vez durante uma corrida, isso acontecendo. Não à toa eles foram contratar o cara que fazia os pits lá na Red Bull para resolver essa coisa. Né? Pois é, então a chegada do Jonathan Whitley é muito difícil de saber ainda o quanto que está entrando de investimento da Audi nesse projeto, né? Não sei se realmente já tem algum tipo de investimento no carro da Sauber, até para preparar terreno para o ano que vem. Mas eu estou muito, muito feliz com essa evolução da Sauber.
E não consigo lembrar a última vez que a Sauber teve um campeonato tão bom. Talvez o início de 2021, com aquele carro que era... 2021? 2021. 2022, perdão. Início da... o início da era solo, do efeito solo. Que era o carro mais leve do grid, né? Lembra aquela história? Eu lembro que teve uma corrida em San Marino que o Bottas chegou a brigar pela 4ª posição. Isso, tava todo mundo reclamando de não conseguir chegar no peso e a Sauber tava de boa dela. Isso. Porque havia conseguido com sobras ainda. E reclamou, óbvio, e com direito até, Sim. né? Sim. Pô, eu consegui fazer como vocês não conseguiram, né? Mas bem lembrado, Bottas começa bem pela Sauber, né? Super Depois é que o caldo entorna. Aliás, não tinha pontos duplos a Sauber desde 2023, ano passado inteiro. Não teve corrida com os dois pilotos pontuando, né? Tanto que o Joe demora um tempão pra pontuar. E me surpreende essa estatística aí. 2023 eles conseguiram então pontuar com os dois carros. Eu nem lembrava disso. Que coisa maluca. Do Bortoleto, eu acho que a questão mais importante é que a gente passou o final do ano passado inteiro dizendo, calma gente, vai demorar um tempinho para as coisas começarem a tracionar. E... desde o início do ano, quando a gente pega as estatísticas entre o Bortoleto e o Hulk, que a gente sabe que é um piloto extremamente rápido, né? Um piloto muito bom de classificação, e curiosamente ele está melhorando em ritmo de corrida, né? Vê o que ele fez com a Haas no ano passado e o que ele está fazendo com a Sauber esse ano, né? Um dos melhores pilotos do grid, se parar para pensar nessa temporada, né? Um dos destaques. Então, o Bortoleto, eu acho que contando... A gente teve um sprint só esse ano, né? Duas. China e Miami. Se eu não me engano, tá 7-6 pro Hulk. De classificação, contando sim. com o sprint, né? Então o Bortoleto tá muito perto, né, de um cara extremamente rápido. O que falta nesse momento é a questão de ritmo de corrida, ver a Sauber priorizando a estratégia de um único carro, porque para a Sauber o que importa é pontuar no final do dia, independente de qualquer carro, né? Tanto que quando o Bortoleto entra no Q3 e o Hulk fica no Q1 na classificação na Áustria, todo mundo pensou, ok, essa é a corrida que vão priorizar o Bortoleto. Porque eu tava torcendo muito para ele largar bem. E quando o Antonelli pegou no Verstappen, todo mundo ficou aí, rapaz, se segurando, né? Porque imagina se acontece um acidente em alguma coisa. Se ele é coletado, né? Então eu acho que o tamanho, para finalmente responder a sua pergunta, o tamanho dos pontos do Bortoleto exemplifica e eu acho que materializa um campeonato que tá bom, que tá sólido, mas que as pessoas pegavam muito no pé porque não tinha ponto. É meio que está acontecendo com o Hulk em toda a sua carreira, né? O pessoal pega no pé dele porque ele não tem pódio, mas isso não quer dizer que ele é um super piloto. E também o tamanho para o mundo, né? Porque eu fico muito em fóruns de Fórmula 1 de fora do Brasil para ver o que o pessoal está conversando. E eu via todo mundo, do mundo inteiro, falando muito bem do Bortoleto. Então, esse menino é muito bom, esse menino tá andando perto do Hulk. O menino ganhou F3, F2. Chamam ele de real deal, né? O cara que é o de verdade, é o verdadeiro. Sim. É o cara que tem potencial. Os pontos materializam isso para a pessoa que assiste Fórmula 1 só pensando no gol da Fórmula 1, que são os pontos, né? Ou um grande espetáculo, né, dentro de uma corrida. O Bortoleto já vinha fazendo isso algumas vezes, nesse final de semana como um todo, contando os 2 treinos livres de sexta, contando classificação no sábado e a corrida no domingo, foi perfeito. Né? Perfection, perto da perfeição. Essa é a importância. E coloca de vez o Bortoleto no radar dos grandes potenciais e dos grandes nomes jovens da Fórmula 1 para o mundo inteiro ver. Não só para aquela pessoa que vai analisar os dados e ver o quanto o piloto está andando perto de outro, que um está na Fórmula 1 desde 2010, a par do tempo que ele ficou fora, o outro acabou de entrar. Agora, você também lida com o público, a gente lida aqui também, a gente observa muito o comportamento nas redes sociais, chat. Na sua visão, Sérgio, por que tinha tanta gente pegando no pé do Bortoleto nesse início de campeonato? Porque, assim, eu acho que deve continuar, a galera não vai querer perder a razão, mas qual o intuito disso? Qual é a razão, assim, por que a gente mesmo critica o nosso próprio, entre aspas, produto que está ali competindo lá fora com os principais? Olha,
Eric, eu acho que cada um vai ter uma resposta para essa pergunta. Eu sou uma pessoa que gosta muito de psicologia, cheguei a cursar um breve período de psicologia, 2 semestres. Eu acho que tem a ver muito com frustração dessas pessoas, sabe? Porque, repetindo, quando você pega e coloca na ponta do lápis o ano do Bortoleto é bom. A Fórmula 1 tá chegando, tá encerrando o primeiro semestre agora. Tá 7-6. O cara tá muito perto de piloto. Num período que tecnicamente seria compreensível ele tomar uma goleada. Isso. Ele tá pau a pau. É um dos duelos internos mais competitivos. Em questão de média de tempo de volta, é o mais próximo da Fórmula 1. Então. Né? Isso diz tá muito sobre o Bortoleto. De um piloto extremamente rápido. E o Bortoleto, algo que me marcou, não sei vocês, mas algo que me marcou no Bortoleto na F3 e na F2 é que o desempenho dele na corrida, na verdade, melhor dizendo, era melhor do que em classificação. Ele estar andando muito perto do Hulk no sábado já diz uma coisa, né? Já mostra que tem alguma coisa ali, que ele já está conseguindo fazer boas voltas. Não que ele não fizesse bons tempos nas classificações da F2 e F3. Mas eu entendo seu ponto, comparando com o Rafa Câmara, por exemplo, que fez um monte de pole em sequência e não necessariamente teve corridas tão boas. Bortoleto sempre muito bom em corrida, né? A temporada do Leclerc, que é campeão da F2, é 2017 ou 18? 17, eu acho. 17, né? Aquela temporada, o Leclerc era inacreditável, né? Ele era muito rápido, tanto em classificação quanto em corrida. O Bortoleto, eu sinto, isso pode mudar, ele tá só começando, né? Eu sempre lembro do exemplo do Carlos Sainz, né? Porque o Sainz, ele nunca, né? Você nunca olhou pro Sainz nas categorias de base e falou, esse menino espanhol aqui vai dar o que falar na Fórmula 1. Novo Alonso. Exato. Nunca se falava isso. O menino chegou na Fórmula 1 e se adaptou de uma forma inacreditável. É que nesse momento eu sinto que o Bortoleto é o cara que vai entregar mais resultado no domingo do que no sábado. E isso a gente vai ver com, né, a carreira dele se desenvolvendo na Fórmula 1. E, algo importante também, tanto na F3 quanto na F2, ele leva um tempo para tracionar dentro da categoria, né? Na F2 muito por causa da equipe e tudo mais. Carro novo. Carro novo também. Na Fórmula 1, se isso acontecer novamente, eu não acho difícil, não estou fazendo nenhuma previsão aqui, mas eu não acho difícil o Bortoleto começar a terminar na frente do Hulk em desempenhos parecidos com o que a gente viu na Áustria. Uhum. Não é difícil. Você acha difícil isso acontecer? Não. Vai depender de casar com o carro a pista ali, né? E aí a pessoa tá acompanhando isso acontecendo e fala, não, mas o que interessa é no domingo. O que interessa é ponto. Mas às vezes, nem sempre um time joga mal sem fazer gol. O time que não faz gol e perde uma partida, nem sempre joga mal. O famoso placar não traduz o que foi o jogo. Exato. E talvez falta essa mente mais analítica para as pessoas. Outra coisa que eu vejo as pessoas é que as pessoas criam um ranço, literalmente, né? Então, se a gente falar, o Bortoleto é um cara bom, é um cara super interessante, a gente está aqui falando tudo isso, né? Uhum. Com base no repertório que a gente tem cobrindo automobilismo, né? O cara pega ranço. Ele fala, não, os caras estão falando, a imprensa tá dizendo isso, que esse menino é bom. Ao invés de ficar na bronca com a imprensa, fica na bronca com o personagem. No caso, isso. Algo parecido, por exemplo, que acontece no futebol feminino. Muita gente fica brava com a cobertura que se faz do futebol feminino e ao invés de aliviar para as meninas e torcer por elas, torcem contra. Afinal, elas não têm nada a ver com isso. Nada, absolutamente nada, entendeu? Então tem essa coisa do ranço também. Mas aí é uma questão muito psicológica. Eu acho que quem está acompanhando a Fórmula 1 e quem acompanha automobilismo com um pouco mais de cuidado, já viu desde... Teve uma classificação que ele andou super bem, o Bortoleto, eu já tinha visto isso, e momentos durante a temporada até aqui que ele mostrou uma velocidade super interessante. E algo que eu sempre falo para as pessoas. Quando o Max Verstappen estreou na Fórmula 1, vocês lembram disso? Sim. Opa. Faz 10 anos já. 10 anos. 2015. Acredita nisso? O que tinha de gente chamando Verstappen de um novo Mansell? Vocês lembram? Lembro. Esse é o novo Mansell. Eu tava na arquibancada, no setor A, em 2019. Eu sou péssimo com datas, tá, gente? Meu público sabe muito bem disso, desculpa. É aquele acidente do Ocon com o Verstappen, aqui 2018. 2018, né?
Eu nunca esqueço. Treta clássica. Quando aconteceu o acidente, primeiro que eu não vi. Eu só vi o Verstappen sendo não em primeiro, e aí fui ver, apareceu no telão assim o replay. E aí aconteceu, mostraram lá que o Ocon bateu. Eu na hora olhei no telão e falei, o Ocon tá completamente maluco da cabeça, Viajou. né? O cara atrás de mim fala, tinha que ser esse Verstappen, não vai dar em nada, nunca vai ser campeão. E aí é curioso que quando acabou a corrida, a esposa do cara bateu assim no meu ombro e falou, você é o cara do boteco, não é? A gente tirou uma foto e ficou conversando sobre esse lance. Por quê? Naquela época existia esse personagem de que o Verstappen era um cara que era rápido, mas que tinha o fio desencapado. Ele tem mesmo, né? Mas o fio desencapado mais pro lado do Mansell do que do Schumacher. Pro lado muito mais emocionado, quente, do que pro lado frio, gelado, né? E eu falava pra galera, gente, esse Verstappen, ele é muito rápido. O dia que ele refinar esses erros, o dia que ele tem um pouquinho mais de confiança no que ele vai fazer, ele vai voar. Que me batiam no boteco, você não tem noção. Então, tem essas coisas. As pessoas vão muito no personagem. A gente tá numa sociedade muito de personagem, né? Basta ver as mídias sociais para saber disso, né? Você vê que as pessoas que têm mais seguidores dessas coisas são pessoas que criam um personagem ali no meio do caminho. Então, tem essa questão. Acho que é muito ranço de um lado e do outro o cara que quer aparecer, que quer causar. Né? Do contra. Quando a internet surgiu, tinha o Don't Feed the Troll, né? Não alimente o troll. E isso continua até hoje. Sempre vai ter a pessoa que quer... Se você der palco. Quer aparecer, quer palco. Exato. Uma coisa que o Sérgio falou é interessante, né? Quem analisa de maneira um pouco mais ponderada, calma, analítica mesmo. Isso é. Não tem como você ignorar alguns aspectos quando se analisa o desempenho do Bortoleto em corrida, porque, cara, é o que você falou, o Hülkenberg estreou na Fórmula 1 em 2010. Teve aquela temporada fora 2011 e aquele período ali no final dos anos 2010, entrando nos anos 2020. O Bortoleto não só não tem a experiência do Hülkenberg, como de todos os novatos, ele é o que tem menos experiência como um todo em carro de Fórmula 1. Com um carro de Fórmula 1. Isso. Então como é que você vai cobrar dele a mesma capacidade de gerenciamento de pneu do Hülkenberg? E, coisa importante, tá? Todo piloto, vocês sabem, né? Vocês conversam também com bastante piloto que já passou por lá, nas categorias de base também. Todos eles falam que esse pneu da Pirelli é difícil. Né? Todos mais gera reclamação. Não, pega o Piastri, cara. O Piastri na terceira temporada aprendeu. E assim, agora que ele... Aprendeu mesmo? Aprendeu. Porque você questiona. Não, eu tô falando, tá aprendendo mesmo. Eu acho que já aprendeu. E é diferente. Acho que talvez o que também o faz... A gente vai falar dele mais tarde, mas o que faz ele ser líder do campeonato, entre outras coisas, pelos méritos, é esse aprendizado com os pneus. Porque era o grande déficit dele com relação ao Norris na temporada passada, por exemplo. Então, assim, tem que dar tempo ao tempo. Não nos impede de eventualmente fazer uma crítica ou um apontamento X ou Y sobre algum aspecto específico do Gabriel. Mas essa corrida, eu concordo, foi irretocável. E essa é uma forma analítica de olhar as coisas, porque você pensa em tudo que está acontecendo ali e vendo o histórico de que os pilotos demoram para entender como funciona o pneu durante a corrida, dentro de janela de operação. Esse final de semana mesmo estava quase 50 graus na pista. Uma corrida com 70 voltas. Com alta carga, porque o circuito... Eu sou apaixonado pelo Red Bull Ring. Mas é uma pista super abrasiva de asfalto, então, é difícil. Uma das minhas metas de vida é assistir lá alguma corrida. Acho lindo. O ambiente bonito. E a pista... Eu adoro guiar no joguinho da Fórmula 1. É um circuito que tem muita carga no pneu, abrasivo e tudo mais, e o Bortoleto foi lá. O Bortoleto... Ele anda praticamente toda a corrida entre os pilotos que pontuam, né? Acho que ele sai em alguns momentos... Só em janela de pit, assim, muito brevemente. E tem aquela história, né? Muita gente ontem na live do Boteco ficou perguntando: Sérgio, você não acha que a Sauber errou não cobrindo o Russell, né? Que se ele tivesse parado umas 2 voltas antes, talvez teria chegado até o Russell. Talvez sim, talvez não. Eu acho que até na briga com o Alonso, você vê claramente que o Bortoleto ele tem a vontade de passar. E eu vou te falar que isso é a parada que mais me chama a atenção no Bortoleto. Várias vezes ele teve a possibilidade de ultrapassar o Alonso, no sentido de jogar o carro que nem um maluco. A gente já viu alguns pilotos fazerem isso. Só que o Bortoleto pensa, velho, eu acho, tá? O que eu imagino que ele tenha pensado. Eu tô aqui numa 8ª posição, tô já nos pontos, eu não vou tacar o carro pra cima do Alonso que nem um maluco.
Primeiro, o cara é meu empresário. Amigo pessoal. E às vezes isso define um campeonato, né? Às vezes o cara pensa, não, deixa eu ficar aqui tranquilo, tenta ultrapassar, ele tenta fazer as ultrapassagens. A disputa dele ali saindo da curva 3 lado a lado com o Alonso é fantástica, né? Ele tem que mandar enquadrar aquilo, né? Muito bonito. Foi. E... Ele dá azar também, né? Porque o Norris chega e o Alonso tem o DRS. Aliás, cara, meu coração, velho, na boca, velho. Porque assim, tava no onboard dele e do nada ele vira pro lado e o motor perde potência. Meu Deus, o que aconteceu? E aí depois quando mostra de cima a gente vê o carro da McLaren, né? Por um segundo, nossa, me deu um desespero. Até porque a gente no Brasil, infelizmente, eu lembro de tanta coisa com o piloto brasileiro que tava ali, né? Pra acontecer e dava alguma coisa errada. A gente é meio traumatizado. As famosas pane hidráulicas de Rubens Barrichello. Nossa. Uma outra coisa importante que eu ia falar do pneu é o caso do Schumacher. Tá bom que o Schumacher estava mais velho, tinha passado um tempo fora da Fórmula 1. Eu tenho um amigo, Carlos Del Valle, lá do podcast F1 Brasil, que ele falava a opinião dele. E eu acho que eu confio. Ele acha que se o Schumacher tivesse ficado em 7 e 8, a Ferrari teria ganhado os títulos de 7 e 8 com o Schumacher. Faz sentido. Ele teria tido. Foi campeão com o Raikkonen e foi praticamente campeão com Massa. Com Massa. Então, possivelmente teria sido campeão nesse. E isso é uma coisa muito maluca, né? De se pensar. Porque se ele tivesse ficado, talvez isso teria acontecido. Mas aí é aquela questão, né? O contexto da época, você não tinha como prever isso na frente. Era uma outra Fórmula 1. É um engenheiro de obra pronta, é um dos poucos que eu aceito, porque é um papo de boteco total, né? Total. Taca na mesa e fala, e aí, o Schumacher teria ganhado 7 e 8? Mas eu tô trazendo o Schumacher por quê? Porque em de 2010 a 12, quando ele volta pra Fórmula 1, qual foi a maior dificuldade do Schumacher na categoria? Saiu do pneu Bridgestone pro pneu Pirelli. Exatamente. Mas um cara como o Schumacher teve dificuldade com esse pneu, né? Tanto que o Rosberg passa o carro por cima dele naquelas temporadas, né? Lembrando, não é só porque o Schumacher tinha problema, porque estava mais velho e tudo mais. O Rosberg também é um piloto muito bom, né? Você pega o histórico, sempre você vai encontrar pilotos que sofreram com esse pneu. O nível de aprendizagem do Bortoleto, ele parece ser muito grande, né? Ele não parece ter um teto, pelo menos a gente não viu ainda um teto do que ele pode alcançar. E ele é muito cerebral, acho isso importantíssimo para um piloto de Fórmula 1, rápido, e tá no momento de aprender. Cara, isso é uma oportunidade que é muito difícil de botar na cabeça de alguns torcedores. Para pensar se o Bortoleto tivesse ido para RB. Será que você vai chegar na Red Bull? Então, será que ele teria esse tempo? Com o Marco falando, o Bortoleto não é piloto de primeiro escalão, é prateleira B, né? Ele deu... Os universos, né, se uniram assim e deram uma oportunidade para ele, ó. Fica aqui, ao lado de um piloto extremamente experiente, alemão, uma equipe suíça, o cara ganhou Le Mans. Aparentemente um cara que... O Hülkenberg, bom de relacionamento. Então, ele parece ter melhorado com o tempo, né? Porque época de Force India, de Sauber, o pessoal falava que ele era meio carne de pescoço. A treta dele com o Magnussen lá na Isso. Ele parece ter dado uma evoluída, né? Foi pai, ganhou Le Mans. Pode ter tirado um monte de peso dos ombros e parece ser um cara mais tranquilo agora. Até vendo a comemoração dele de toalha com o Bortoleto, né? Sim. Aproveita, aprende. E isso é uma oportunidade raríssima na Fórmula 1. Raríssima. Não tem muita pressão, né? Basicamente é isso. E o que diz que o Mattia Binotto, provavelmente o staff de ponta da Audi, aquele pessoal confia no Bortoleto, né? E eu confiaria também. Eu acho que a dupla da Sauber é fortíssima, né? Dá pelo menos uns 2-3 anos aí, no mínimo. É isso aí, olha só. Tem um recado muito importante agora para você que está acompanhando o nosso podcast. E você já deve ter visto muita gente falar que compra Bitcoin ou outras criptomoedas. E nós aqui sempre estamos falando da Mint, MYNT, que é a plataforma cripto do BTG Pactual. Com a Mint você adquire as suas criptomoedas ou Bitcoin e afins da maneira mais prática, fácil e segura, não é mesmo, Carlão? É isso aí. Eu, inclusive, estou aqui com o meu aplicativo da Mint, tendo retornos aqui na casa de 8%, bons retornos, e
É bem simples, mostrando aqui pra galera rapidamente o layout do aplicativo, né? O grande mote aqui também é a praticidade, a facilidade de operação e o modo inteligente, que é uma das alternativas aqui do aplicativo da Mint. Nele, você tem ali um investimento num pool de criptos e, conforme a volatilidade do mercado, o próprio app da Mint faz ali a reequação dos seus ativos em criptomoedas. Então, vale bastante a pena e eu recomendo bastante. Exatamente. Então, para você, caso queira já investir em Bitcoin e criptomoedas, se utilize aqui, ó, nosso QR Code na tela. Também, se você quiser, temos aí o link na descrição. Você baixa o aplicativo gratuitamente e desde então você já está apto ali a poder fazer os seus investimentos. Você não precisa de mais um investimento tradicional. Você precisa da performance e inovação do mercado cripto. Ter cripto hoje em dia é mais do que estar à frente. É participar da maior revolução financeira tecnológica que o dinheiro já viveu. Com segurança para você explorar novas formas de investir. Conhecimento para confiar nas suas decisões. E credibilidade de quem leva a inovação até você. Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual. E seguimos aqui. Agora, Sérgio, me fala uma coisa daqui para frente com o Bortoleto. Como que você imagina que a galera vai se comportar? Vai continuar o pessoal enchendo a paciência? Vão aliviar um pouco mais? Tanto o público daqui quanto o próprio público da Fórmula 1 depois desse GP da Áustria. Então, como eu disse antes, o público de fora do Brasil, eu tô vendo que o pessoal tá entendendo o que é o Bortoleto. Esse público que eu acho que é um público pequeno, mas barulhento, né? Do pessoal que acha que o Bortoleto é o Bortolento, essas coisas. Só essa galera que vivia talvez nessa realidade paralela pelo que eu tenho acompanhado de Fórmula 1 nos últimos anos. Eu acho que vai começar o pessoal a entender um pouco mais e ir para parecido com o que tem acontecido fora do Brasil, né? O pessoal entendendo que o menino é bom, que o menino é rápido, que o menino é consistente, acho isso importante dizer, né? E eu quero muito que a Sauber comece, eu torço para que a Sauber tenha evoluído nesse ponto, para começar a entender que talvez eles possam pontuar com os dois carros, com até mais... com mais eficiência, com mais... Sem precisar dividir estratégias. Exato, sem precisar dividir estratégias. É bom dizer também que a corrida que o Hulk faz é inacreditável, né? O cara sai de 20º, termina em 9º, os dois stints foram muito bons do Hulk, né? O Hulk larga de macio, eu acho que foi o único piloto que largou... Acho que o Gasly também foi de macio. Mas as duas Alpines. O acertado, eu acho que o Hulk acertou bem, assim, porque tava no fim do pelotão, né? Aí ele coloca médio, depois médio de novo, né? E o Borto faz médio, duro. Médio, duro. Né? No final. Então... Tomara que a Sauber comece a entender que talvez a gente consiga pontuar com esses dois carros, porque claramente o Bortoleto tem capacidade para pontuar e o Hulk está mais do que provado que também tem capacidade para pontuar. Próxima corrida é Silverstone, né? Normalmente com muito calor também. Vamos ver o que vai acontecer por lá. Não é um circuito tão diferente assim do circuito do Red Bull Ring. Eu acho que o Red Bull Ring é mais de fluxo, né? Aquela coisa que você errou uma curva, você errou a volta inteira. Silverstone tá meio assim também. Né? É um pouco mais longo, né? É bem mais longo. Então, acho que isso ajuda, de certa forma, não pune tanto um erro em quali, por exemplo. Isso, então vamos ver o que vai acontecer, mas eu acho que o público... Isso fora do Brasil, eu acho que só aumentou Se a gente fosse pegar o Transfer Market, fazer um Transfer Market da Fórmula 1, né? O passe do Bortoleto subiu ontem. Subiu. Né? Nossa, e uma coisa que é legal, né? Eu tenho ficado muito feliz, o destaque que a Fórmula 1 tem dado pro Bortoleto nas redes sociais, de ontem para hoje, um monte de coisas sobre ele, postagem em português. Porque eles sabem, né? Que gera um engajamento. O engajamento do Brasil, né? Brincadeira. Mas isso é bom pro Bortoleto, né? Vai construindo uma imagem para ele e, assim, colocando ele, eu acho que entra muito num tópico que você abordou, Sérgio, que é colocando ele num radar um pouco mais amplo, de quem não necessariamente analisa como nós aqui, que gostamos de, sei lá, ver o que a Alpine fez na corrida. Olha para todas as equipes, todos os pilotos, a maioria das pessoas não faz isso. Sim. Devagarinho ele vai entrando nesse radar e acho que calando um pouco a boca de quem enche o saco, né? Que é a provocação que você fez. Uma coisa importante também, que é algo que me impressiona no Bortoleto, é que parece que a Fórmula 1 não coloca medo nele.
Isso é legal também, né? Ele tá super tranquilo fazendo o trabalho dele. Teve aquele lance com o Antonelli. Tá deslumbrado, né? Em Mônaco, que ele até reclamou, né? Com o Antonelli e tudo mais. Eu acho que não é nem o lance do deslumbre. Eu sinto que parece que ele tá em casa. Isso é legal. Tá confortável. Isso é bom. Isso é um bom sinal, sabe? Você vê, por exemplo, o Liam Lawson, que também fez uma corridaça, né? A gente nem falou direito do Lawson, que andou super bem. Mas o Lawson, depois que aconteceu aquele lance na Red Bull, ele ficou meio perdido por alguns momentos. Aliás, eu acho que até quando ele, antes de ir para a Red Bull, e na Red Bull ele fez umas corridas meio esquisitas, talvez tentando se provar, né? Provar para o pessoal. Eu não sinto que isso acontece com o Bortoleto. Agora, falando dessa repercussão toda e da maneira como foi, vocês acham que ele pode começar a entrar no radar de outras equipes pensando em 2026? Ele pode ser alvo de interesse, por exemplo, de um grupo Red Bull, né, ou a RB, ou a própria Red Bull? E Tomara que valeria a pena? Né? Qual equipe que você acha que ele poderia ter o ser interessada, ficar interessada nele? E se valeria, por exemplo, pela Red Bull? Pela Red Bull? Acho que a gente vai chegar numa unanimidade que não. Não. É melhor não. Mas, manda, Sérgio, manda. O que eu ia falar é que a gente não sabe o que vai ser da Red Bull em 2026, né? Incógnita total. O que vai ser a Audi também. Nem a Red Bull e nem a Racing Bulls, que também vai ter a unidade de potência nova lá. Eu vou te falar que nossa, vai envelhecer mal muito bem isso aqui agora, hein? Eu vou falar que eu apostaria na Audi. Mais do que na Red Bull. Rapaz, não sei se vocês escutam as mesmas coisas que eu. Todo mundo falando que o lance do motor da Red Bull tá uma bomba. Perdidaço, assim. Então, e eu não duvido, né? Visto o que a gente viu em 2014 acontecendo. E outra coisa, né? É uma fabricação de motor in-house. Estão fazendo dentro de casa. A Ford, ela é uma parceira. Isso é uma coisa que eu acho que as pessoas estão perdendo um pouco a noção, né? O motor da Red Bull que vem não é Ford. A Ford é uma parceira de desenvolvimento. E focada na parte a combustão, né? Não é o foco dela, não é a parte elétrica, que vai ser 50-50. Que é o maior problema. Sim, que todo mundo fala. Falando do motor, né? Então, assim, tem outra coisa. Tem esse lance do motor, Ford, Red Bull, e tem a parada da equipe, de não saber o que vai ser a equipe no ano que vem, ainda mais se o Verstappen sair. Eu acho que se confirmar a saída do Verstappen para a Mercedes, o mercado vai ficar uma loucura para o ano que vem, né? A gente vai começar uma doideira. Porque a Red Bull vai ter que ir atrás de 2 pilotos. Sim. Né? Mal tem um que tá flertando aí com a Mercedes quase que publicamente, né? Tsunoda sofrendo. Eu acho que... Eu não sei se vai ser uma opinião preguiçosa. Mas talvez eu veria um mercado pro Bortoleto na McLaren, né? Porque ele passa na McLaren. Eu acho que ele tem um estilo de pilotagem e até um estilo de personalidade muito parecido com o do Piastri, né? E a gente não... A questão ali de entre Norris e Piastri, eu não acho que vai ficar bom durante muito tempo, a não ser que um deles reconheça que é segundo piloto, e esse cara seria o Lando Norris. Você acha que algum dos dois pode... Para 2026 eu não vejo saindo. Não, 2026 não. Para 2026 não. Eu falo para o futuro. Acho que em 26 vai ficar Bortoleto na Audi, né? Sim. Então, eu até tava olhando aqui as vagas que ainda não estão definidas, né? A gente tem as duas da Mercedes, o Antonelli deve ficar, e a outra tá entre Russell e Verstappen. A Racing Bulls não tem ninguém definido. A própria Red Bull, o segundo assento também não tá definido. E aí a Cadillac. Agora, sair da Sauber para ir pra Cadillac não faz sentido também. Fora o segundo assento da Alpine, que agora tem até o Bottas cogitado aí na última notícia do mercado. Quem pagar mais, né? Mas, assim, a Red Bull que me parece o território um pouco mais indefinido, que caberia alguma exploração, mas pela questão do motor que a gente falou e pela pressão, pelo ambiente. Se o Verstappen sair, então nem se fala. Melhor ficar na Sauber, na Audi. Na Audi, no caso. Mas é isso. Agora, falando sobre Verstappen, nós vamos falar aqui de outros assuntos também, vale lembrar, nós vamos falar sobre o Verstappen, também vamos falar da McLaren. Antes, sempre é bom lembrar, invista na Mint, a plataforma cripto
do BTG Pactual. Sérgio, a minha opinião já nas últimas semanas, eu posso começar a colocar aqui a placa, eu já sabia, né, que para você realmente 2025 para o Verstappen, para o pentacampeonato, já era, você já, acho que até o próprio Helmut Marko já meio que dando a entender ali que jogou a toalha e tal, até porque não tem muito o que trazer de novo para esse carro da Red Bull. Até por ter 2026 como dor de cabeça, né? Não vai. Você vai ficar em cima de um carro de 2025 que não é certeza que vai dar resultado. Enfim, mas oficialmente para Sérgio Sèvres já era para 25 Verstappen pentacampeão, ou ainda resta um fiozinho de esperança? Tá me colocando naquele nunca diga nunca, hein? Território do Hurley do Lost. Sempre lembro dele. Eu acho. Eu vou te contar uma história. Eu lembro que em 2022 o Leclerc ele ficou tipo uns 40 pontos na frente do Verstappen. Fez sonhar, né? Então, eu lembro, eu e o Lito Cavalcante, a gente falando, já era, a Ferrari é campeão. Esse senhor aqui falou que o Hamilton seria campeão em 2021. Mas no início de 2021, no caso. Mas quase, né? Bateu na trave ali de uma certa forma. Porque era basicamente assim, eu tinha falado... Porque anos anteriores eu tinha botado um pouco de fé em Valtteri Bottas. Esse ano vai ser diferente, no Rosberg. Aí eu perdi feio. Eu falei, de fé. Agora eu falei, não, agora já era. Hamilton é o que tá campeão. E aí foi o que foi 2021, né? Eu acho que já era. Especialmente depois do resultado que a gente teve. E honestamente, não quero ensinar padre a rezar a missa, mas eu acho que a Red Bull tem que focar em 2026. O carro é problemático, claramente. Eu falo para todo mundo que eu queria muito ver uma experiência científica dentro da Fórmula 1, que seria pegar o Verstappen, colocar no carro da RB, subir o Hadjar, botar no carro da Red Bull, aí fica Hadjar e Tsunoda. Se o Hadjar andar bem no carro do Verstappen e o Tsunoda continuar andando mal, a gente troca os caras. Agora bota o Tsunoda no carro do Hadjar e se o Tsunoda começar a andar bem, a gente tem alguma coisa aí. Não quero dizer que os carros são diferentes, né? Mas eu nunca vi, cara. Eu tô até pensando se não vale um roteiro de um vídeo ir pesquisando na história da Fórmula 1 e ver uma discrepância tão grande entre dois carros, né? Porque as discrepâncias que a gente viu são de pilotos, né? A Benetton, em 94. Verstappen não dá. O pai, né? Só para deixar claro, a gente tá falando do papai. Obrigado. Obrigado. Não sei, cara. É tudo muito complicado. E o carro é difícil, o carro claramente é uma filosofia que não funciona porque eles ficam dependendo de um cara. E se o Verstappen sai? Como pode acontecer? E aí? Vai acontecer o quê? Talvez force eles a fazerem um trabalho que talvez deveria ter sido feito lá atrás. Então, eu conversei, olha, essa questão do Verstappen ter um carro diferente na Red Bull não é nova, né? Faz tempo que se fala isso. E eu conversei com o Cristiano da Mata e estava perguntando para ele sobre essa possibilidade. E o que ele me disse foi, normalmente o que acontece? O piloto, um líder, ele vai trazendo feedback para o carro e o carro vai meio que indo em direção a ele, né? Tanto que foi o Montoya que disse há pouco tempo que queria que a Ferrari começasse a fazer o carro com a filosofia do Hamilton. Sim. Né? Porque pensando, o Hamilton é um cara que tem um teto super alto, talvez seja a melhor coisa. Mas aí é a opinião do Montoya, né? Eu só trazendo aqui para exemplificar isso. Sim. E o carro vai acabando indo para lá. Se isso aconteceu com a Red Bull caiu numa armadilha, caiu numa arapuca, porque ficou na mão de um cara, né? Aí você vai parar para pensar, o Verstappen é um super piloto, faz sentido. Ok, faz sentido. Mas aí o cara vai poder cobrar o salário que ele quer cobrar, vai poder ter equipe na mão. Eu nem sei se o Verstappen faz isso mesmo dentro da equipe, mas a tendência é que faz. E se ele sair, acabou a tua equipe. E aí? Você vai fazer o quê? Né? Tanto que, dentro desse sistema, faz super sentido o Verstappen sair nesse momento. Porque o carro de 2026, a Red Bull pode ter falado, Max, tudo bem, tudo tranquilo, um carro novo, a gente vai começar do zero. Vamos ver o que acontece. Talvez não pede mais tanto feedback do cara, porque é um carro muito novo. A gente sabe que isso aconteceu com a Mercedes, né, entre 2021 e 2022, que o Hamilton chegava lá falando, olha, eu queria que o carro fizesse isso, e a
Eu não falo nada, né? E aí vai fazendo o carro. Aí frustrou ele pra E caramba. frustra o cara. Então talvez o Verstappen tá vendo isso acontecendo. Tá vendo, ó? Motor é ruim. A equipe parou de ouvir meu feedback. Estão fazendo o carro lá por eles. Eu vou cair fora. Né? E do outro lado tá o Toto Wolff. Se o Toto Wolff chega na mesa falando o seguinte, Verstappen, deixa eu te contar um segredo. Ó, caiu uma moeda aqui, ó. É tua? Ó, o nosso carro, o nosso motor tá super bem. Não vai ter essa parada aí de diminuir marcha na reta, não. A gente vai arrepiar o pelego em 2026. Vai ser igual a 2014. Tu quer? Você iria. Eu iria. É claro, né? De graça. Pô, é óbvio que eu vou guiar esse carro, né? Então, eu vejo cada vez mais essa possibilidade da Red Bull falar, vamos focar no carro de 2026, e isso pode já estar acontecendo e ser um dos motivos do Verstappen falar, não, eu vou cair fora. E até a calma dele depois do acidente com o Kimi Antonelli me surpreendeu. Confesso que ele, depois do acidente, eu achava que ele ia subir no pescoço do menino, fazer alguma coisa ali mais revoltada, ali, É que ar mais ele irritado. fez muito do mesmo também, né? É sempre bom lembrar. Também, as declarações dele depois da corrida Vão nessa linha. É quase um meia-culpa no início da carreira É dele na karma, Fórmula 1. meu amigo. Karma volta. É isso aí. Mas uma coisa que eu tava pensando, quanto que um final de campeonato desastroso da Red Bull também não contribui para uma saída. Porque assim, enquanto a Red Bull mantém um carro ali que permita ele brigar por pódio, pelo menos, talvez haja uma ilusão. Embora eu ache que o projeto de 2026 vá ser o aspecto mais determinante da escolha dele, mas como é que você abre mão do que tá rolando agora em prol de um 2026 que se anuncia ruim também, entende? É um trade-off ruim para Red Bull em absolutamente todas as perspectivas. E agora, com o campeonato do jeito que tá, realmente é muito difícil de você reverter a situação de tabela, né? O Verstappen tá quantos pontos atrás? Se puder dar uma olhada, ele estacionou nos 150 e tantos que É ele mais tinha. de 40, eu acho, hein? Então, Verstappen 155, Piastri 216. É muita 45 diferença. mais 16, É 61 pontos. mas aí o que eu fico pensando é isso, se o Verstappen começar, sei lá, chegar em 10º na próxima corrida, aí que não tem salvação mesmo, entendeu? Porque ele vai ficar pé da vida já, não em 2026, entende? E se as coisas É ainda foda. estão em desenvolvimento, se realmente Toto Wolff atua para ter o Verstappen ano que vem, A única coisa que assim, basicamente talvez... é um abrir a porta da casa e o outro chama vem pra cá. A única coisa que eu questiono dessa tática persuasiva do Toto Wolff é que talvez o Verstappen faça a seguinte ponderação. Beleza, o motor vai ser bom, mas e o carro? Porque assim, a Mercedes não acerta o carro desde 2021. E o carro do ano que vem é uma loucura, né? Louco, pode dar muito certo, pode dar muito errado. Pode pegar o Williams, se estou 2014. A Williams em 14 estava como a segunda força por causa do motor, mas vai que ela acerta o carro com o motor da Mercedes em 26. Até a Alpine, né? Até a Talvez o própria Briatore decidiu isso daí, porque a parada do Briatore também faz toda... Sabe quando você vê um monte de fumaça saindo de um lugar? Aí você fala, tem fogo ali, né? Sim. Quando a Alpine... Olha só que loucura. A Renault, ela ficou tão brava com a Renault que ela decidiu se separar da Renault. E aí o que acontece? Ela muda o nome do time de Renault para Alpine, que é uma marca também da Renault, mas assim... É outra coisa. Quem aí no mercado sabe que a Alpine é da Renault? Não, no Brasil as pessoas não sabem o que é. A gente teve que pedir explicações aqui pro pessoal do Motor 1 na época. Então. E aí eles decidem andar com motor Mercedes. Aí já tem Alpine e Mercedes, tipo Sauber Ferrari. BMW Ferrari, né? Que aconteceu lá em 2010. Bizarríssimo. Alfa Romeo. Mas é que Alfa Romeo e Ferrari ainda tem um vínculo. Isso, né? BMW, Sauber, Ferrari era a dose. É loucura, né? Então, quando o Briatore, um cara que a gente sabe que, número 1, sabe tudo que tá acontecendo lá dentro, né? Mesmo afastado, agora dentro, então, de volta, aí ele decide ir pra cima do motor Mercedes. Tem coisa aí. Pessoal falando que o motor Mercedes tá super bem no dinamômetro. Tem coisa aí. O Verstappen falando que tudo que ele viu no simulador com relação ao carro 2026 é ruim. E aí, meu amigo, é ruim? Não é o simulador da Fórmula 1, é o simulador da Red Bull. Isso, sabe? Tem alguma coisa ali no meio do caminho. Então, cara,
Meu, é uma loucura. Red Bull, acho que a melhor coisa a se fazer é pensa, foca em 2026 para ver o que se consegue fazer com esse carro. Aí você já tem que dar uma outra dica. Vai conversando com os pilotos aí à disposição no mercado, porque... E uma coisa importante. A Cadillac, tudo indica que eles ainda não anunciaram os pilotos por causa desse movimento da Mercedes. Tudo indica isso, né? Porque, assim, quem que vai sair na Mercedes? O Russell não tem contrato. O Antonelli tem contrato de múltiplos anos. Mas tem assim... que ter aquela opção exercida, né? Pô, você tendo o George Russell, que é um cara que tá fazendo um 2025 inacreditável. Melhor temporada da carreira dele. Né? Já ganhou corrida, né? Ganhou. E eu acho que não tem uma corrida ainda no ano. Tem uma que ele abandonou, né? Mas normalmente quando ele termina a prova, ele fica entre os 5 primeiros. E... Mônaco, né? Que ele abandonou. E ele chegou a abandonar em Mônaco? Ou não pontuou só? Não, ele... Dá uma olhadinha aí. Dá uma olhada. Memória é uma... A minha também é terrível. É engraçado, né? Às vezes eu não lembro quem ganhou a corrida da semana anterior, assim. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas, quem que sai dali? Se for o Russell, é um nome pra Cadillac, cara. Em Mônaco ele não pontua. Ele não pontua. Ele é 11º. Mas eu acho que aconteceu alguma coisa com o Russell naquele dia. O 11º dele em Mônaco é esquisito também, né? Talvez ele não passou. A classificação. A classificação. Foi 14º e o Antonelli 15º. Isso. Mercedes errou a classificação. Então é um nome no mercado que chama muito a atenção, talvez não só da Cadillac, mas talvez uma Red Bull da vida, vai saber. Fala-se da própria Aston Martin, tá interessado no Russell, não sei pra vaga de quem, né? Então, e tem essa parada aí na Aston Martin também, que o Stroll parece que, né, tá chegando no limite dele. Espero que sim, com todo respeito ao Lance Stroll, mas... Vai curtir a vida. Falou-se, né, desculpa te interromper, mas falou-se da possível oferta que a Aston Martin fez para o Max Verstappen, né? Você tendo Verstappen e Alonso numa mesma equipe, absoluto cinema, né? Total. Seria inacreditável. O Verstappen com a possibilidade de ir na Mercedes, o que a Mercedes faria? Colocar o Verstappen com o futuro Verstappen, né? Tipo, Verstappen e Antonelli, Verstappen e Russell, senhora dupla, né? Total. Ele indo parar na Cadillac, o Russell. Aí é questão de aposta. Total. Né? Motor aposta Ferrari. Total. Motor Ferrari. Que dizem não estar no nível da Mercedes, né? O motor GM entra em 2029, né? É 29, eu acho. Então, ou 28 ou 29. De qualquer forma, uma aposta, uma equipe nova, totalmente tem que fazer um acordo de longo prazo para poder colher. Não adianta nada, ele vai ficar lá. E eu vi um cara, o nosso cara tava... Ele diz, né, nesses fóruns aí, ele diz que ele trabalhou numa equipe de Fórmula 1 e que ele achou a escolha do Graham em London, né, a pior possível para Cadillac. O chefe da Cadillac. O chefe da Cadillac. Vai ser o chefe de equipe, né? Literalmente. Então, vamos ver o que vai acontecer no mercado, mas com certeza está todo mundo esperando ver qual vai ser a decisão do Verstappen e a escolha da Mercedes, né? Porque o Russell, super piloto, e tá com o contrato aberto. Mas vocês veem a possibilidade de ser Verstappen e Russell? Pra mim, inviável. Não, isso não faria sentido. Se eles contratarem o Verstappen, vai ser... O esforço... Tchau pro Russell. Por que vocês acham isso? Porque... Eles não vão abrir mão do Antonelli agora. Né? Não faria... Todo o esforço que foi feito em cima do Você tendo o Verstappen, teoricamente, você não precisa ter o Russell. Não sei se eu me fiz entender. Porque você já tem um cara que é líder de projeto super talentoso. E tem um outro cara lá que é o projeto do futuro. Então... Fora o fato de que o Verstappen e o Russell não se dão bem, né? Mas isso não é problema do Toto Wolff também. Claro que a gente sabe que a Mercedes tem esse problema essa filosofia de não repetir Rosberg e Hamilton de novo, né? Só que, na minha cabeça, rola um segundo cenário, que é diferente do de vocês. Pode não fazer sentido nenhum, digam pra mim. Que seria a Mercedes ter Verstappen e Russell, esses dois pilotos, né? E dar um jeito no Antonelli. Colocar o Antonelli no mercado em alguma outra vaga. Qual? Então, faz sentido por um único motivo na minha cabeça maluca, que é de rodar um pouco mais o Antonelli em experiência dentro da categoria. Só que eu não acredito que isso aconteceria. Por quê?
Porque o Toto Wolff já falou pra todo mundo que o Antonelli é o big deal, né? É um novo Verstappen, é o cara... Inclusive, todo mundo falou aqui, ele vai pra cima e ele contrata o Antonelli, né? Ele não é nem contrata, ele sobe o Antonelli. Promove. Né? Promove o Antonelli pra não perder o Verstappen, né? Porque ele perde o Verstappen... O novo Verstappen. É, o novo Verstappen, porque ele perdeu o Verstappen de uma forma muito parecida. É a única parada que não faz sentido. Mas, na minha cabeça, eu penso que o Antonelli poderia ir para uma outra equipe para ganhar experiência. Como se fosse um... Eu concordo, só que agora já... O prejuízo já tá contratado. Né? Então. Tipo, ele fazer uma temporada na Mercedes para depois ir para Williams... Não faz sentido nenhum. Eu acho que na cabeça vaga, do né? Toto... na Williams não tem vaga. Na cabeça do Toto isso faz sentido e eu concordo com esse raciocínio. O problema é que o Antonelli aceitar isso Antonelli na agora. Alpine? O que eu acho que tá claro é que o Toto Wolff, ou Wolff, tem um plano, né? O cara tem um plano. Ou alguns. Eu acho que ele tem uns 3 Ali. ou 4. Mas Esse raciocínio do Antonelli foi interessante, porque no ano passado, quando se falava de quem seria o substituto do Hamilton, a possibilidade de alocar o Antonelli na Williams, na época ainda havia essa vaga à disposição, né? Ela mal foi cogitada pelo Toto Wolff. Ele bancou direto, sim. Porque havia muito bafafá, né? Do quem sabe contratar o Sainz pra vaga do Hamilton, quem sabe contratar o Alonso, ele foi direto no moleque. Então eu acho que realmente quem vai ser o defenestrado nesse cenário de contratação do Verstappen vai acabar sendo o Russell. isso é muito louco porque... Que temporada que o Russell tá fazendo. Depois do melhor ano dele, ele fica sem a vaga. Eu acho difícil também, mas nessa condição que vocês colocaram o Antonelli, não dá pra imaginar o Russell nesse papel? O Russell ir pra Alpine Não, acho que não. com um motor Mercedes. Acho que o Russell virou um trabalhador sênior demais pra isso. É a primeira prateleira total, né? Ele não é júnior mais. A gente não é lembra nem pleno, ele é sênior já. O Sainz, quando vai pra Renault, ele tinha contrato com a Red Bull? Ainda tinha, né? Acho que tinha. Depois Tinha uma que ligação. quebra. Seria algo parecido. É que o Sainz nunca foi piloto da Red Bull, né? Ele era Toro Rosso, Red Bull Racing. Que eu acho que o convencimento... O Russell já é entendi. da equipe principal, Entendi. entendeu? Eu acho que fica mais... Mas eu acho que fica mais fácil realmente convencer o Antonelli e a família do que o Russell. Eu acho que nessa altura do campeonato não se convence nenhum dos dois. Eu acho que seria até meio Menos desrespeitoso Sim. pro Russell. Mas também o Russell sempre foi o cara ali protegido do Toto Wolff a Então, vida inteira. sabe uma coisa que... Vai rolar uma quebra de confiança se... Confiança? Acho que já rolou essa quebra de confiança sob certo aspecto. Porque a negociação tá muito clara que tá rolando. Né? E talvez já tenha quebrado a confiança pelo ponto do... Eu tô fazendo uma super temporada, o cara não veio aqui fechar contrato comigo ainda? Porque assim, contrato a gente sabe, pode estar em negociação ali no meio do caminho, né? Mas dá a impressão que é só uma questão de caneta mesmo. O contrato tá pronto, vamos assinar ou não. Querer. Exato. Eu não sei se Porque é o isso. salário já deve estar conversado. Tem uma coisa, eu vou citar aqui a minha amiga, a Juliana Serrazoli. Ela, todas as vezes que eu falo do Russell pra ela tem uma reação muito engraçada. E que ela diz que é meio do paddock, assim, da Fórmula 1. Que o Russell não é visto como um piloto de ponta pela Mercedes. E aí eu fico pensando, por quê? O que acontece? Por que a Mercedes não encara o George Russell como um piloto de ponta? Parece que é uma coisa meio interna, né? E, de novo, a parada da fumaça subindo. Tem essa fumaça subindo já há algum tempo, e agora com esse lance do Verstappen, a fumaça fica mais escura. Tem alguma coisa ali. Tem algo que a Mercedes não vê no Russell. E é muito curioso, porque vocês acreditam que o Russell não pode ser campeão mundial? Não, acho que pode. E teoricamente ele já fez tudo o que ele tinha que fazer pra ter essa fé da equipe. O cara ganhou Fórmula 3, ganhou Fórmula 2. Foi super bem na Williams, foi super bem com o Hamilton. Exato, andou super bem com o Hamilton. Tá andando. Fez corridas espetaculares esse ano. Então é uma incógnita, é um mistério que eu não consigo entender. Sabe? Eu, se fosse da Mercedes, obviamente, você tem a possibilidade de ter o Verstappen. Eu, Sérgio, no lugar, tomara em algum momento, Deus, em algum lugar ali do Toto Wolff eu falaria, eu vou colocar o Russell e Verstappen. Eu apostaria nos dois, mesmo sendo maluco. E resolveria a vida do Antonelli de alguma forma. Não sei como. Meio complicado isso. Mas é complicado para qualquer lado.
Alguma coisa vai acontecer. Alguém vai sair de cara feia, né? De alguma forma, ele pode simplesmente desistir do Verstappen. Entre aspas, facilita muito mais pra a vida isso dele. É verdade. Acho que ele não, se ele não contratar o Verstappen agora, ele vai querer contratar pra 2027. Acho que ele não vai desistir tão cedo. Eu acho que o Verstappen não fica na Red Bull em 2026. Então você acha que ele vai pra Mercedes? Eu acho que ele sai. E pra onde? Então, é que tá. Mas eu acho que Hoje ele parece precisa, Mercedes. Ele precisa sinalizar isso também. Então, Quem chegar aqui tem minha assinatura. eu tenho dito que talvez ele fique pra ver de fato como vai estar. Ver 26, pagar pra ver. Porque assim, a linha de raciocínio por trás dessa posição é a seguinte: qualquer contrato que ele vá assinar agora, ele vai ter que assinar um contrato longo. É. E ele só ficar onde ele tá e usar a cláusula pra sair em 26. E assim, qualquer equipe que tiver a possibilidade de contratá-lo pra 27 vai querer contratá-lo. A Mercedes, a Aston Martin, por que não a McLaren? Eu acho que a McLaren não pode ser descartada. Agora, pra 26, não vejo o Verstappen indo pra McLaren de forma alguma. Mas pra 27, se a McLaren seguir o dominante... Porque eu volto a dizer, não é garantia que a Mercedes vai ser a melhor equipe. Pode ser o melhor motor. Melhor equipe é outra coisa. O Zac Brown falou que ele acha que o Verstappen já tem tipo um pré-contrato, né? Com a Mercedes. Né? O Zac Brown também gosta de... Então, eu não bota sei. um fogo ali. Eu não sei por que ele jogou. É que assim, pessoas que conhecem o Zac Brown sabem que ele é meio, né? Ele é piadista, assim. Ele gosta de brincar bastante com a galera. Então, por que o Brown jogou isso pro público? Por que ele falou Qual isso? que seria o interesse? Então, o que ele tem de interesse? O que ele sabe, né? Porque é uma coisa muito curiosa. E é muito maluco, porque assim, o Verstappen vai ter mercado, claro. Se no momento que ele decida sair da Red Bull, eu não lembro agora se foi alguém que falou isso, mas rolou até um papo, talvez, do Verstappen tirar um ano sabático. Vocês lembram disso? Já teve isso, já. Pra olhar, ver como que vai ser 2026 e tudo mais. O importante é que tem fumaça subindo e tem bombeiro chegando. Sacou? Alguma coisa vai acontecer no meio do caminho. Essas férias de verão prometem. Exato. E assim, é uma decisão que tem que ser tomada até com uma certa velocidade agora, porque a gente está chegando numa fase de desenvolvimento final do carro de 26. Né? Então, talvez algum input, alguma coisa assim, talvez o Toto Wolff chegar lá e falar, larga Red Bull, não estão me ouvindo, você vai me escutar aí? Toto Wolff fala, ih, rapaz, entra no WhatsApp aqui, agora. Eu vou te adicionar no grupo aqui, Isso, Uma questão interessante, vocês citaram aí as séries de verão na Europa, lá, que é o mês de agosto, pós-GP da Hungria, né? O Toto Wolff falou que ele quer definir a questão nesse período. Então eu acho que vai ser bem interessante. Mas esse tipo de coisa, esse tipo de promessa do Toto Wolff não se escreve, né? Eu acho que nesse caso sim, por conta do que o Sérgio falou. É o desenvolvimento do carro, a parte final. Esse é um ano muito diferente dos outros anos de estabilidade regulatória. Eles não podem deixar tão pra em cima da hora, assim como já fizeram com o Hamilton, por exemplo. Sem contar que corre o risco de ser o regulamento mais bagunçado da história da Fórmula 1. Se fala em mudanças ainda, pelo amor de Deus. De carro. Ainda? Bom, menos de um ano. Enfim, olha só. Mais uma vez aqui eu tô para lembrar vocês que investimento em criptomoedas ou Bitcoin você pode contar sim com a Mint, MYNT. Vamos seguindo aqui, vocês falaram em en-passant, McLaren, Lando Norris, Oscar Piastri, vitorioso do domingo, com estilo, foi Lando Norris, tão criticado depois do GP do Canadá. Agora uma perguntinha fácil para ti, Sérgio. Quem vai levar melhor no final do ano? Acho que o Piastri. Eu aposto no Piastri. Eu acho que o Piastri vai ser campeão mundial esse ano. É triste falar isso. Mas... alguém aqui aposta no Norris? Acho que o Carlos sim. Não. Joguei você. Mas eu sou, acho que da nossa redação aqui, o que menos crava Piastri campeão. Não por duvidar do Piastri, porque por ainda achar o Norris um piloto muito rápido que tiver ali um pouco mais de sorte, um pouco mais de consistência mental, o negócio vai ser bem competitivo e bem disputado, aliás, entre os dois. É muito louco, mas eu acho que o Norris não tá preparado para ser campeão. Isso é muito maluco. Então, é por isso que eu também não aposto nele, entende? E achar que o Piastri tá mais preparado. Olha que loucura. Os dois... Não faz sentido isso, né? Então, porque o cara tá na Fórmula 1 desde 2019,
Passou, ele teve o Sainz, o Ricardo e o Piastri, né? São 3 companheiros de equipe. Isso. Só que a minha dúvida nesse momento é: o Norris chegou no teto dele? A gente sabe que esportista, né, atleta, tem um teto. Bate ali. Né? Não é nenhuma teoria. Acontece. Você pega, sei lá, o que o Senna e o Schumacher fazem. Os dois têm teto. Os dois bateram em algum teto em algum momento. Né? Agora você pegar o Mika Häkkinen e o David Coulthard. Os dois bateram em um teto em algum momento. Vocês entendem? Tetos diferentes entre os dois, mas sim. E mais baixos, né? O do Coulthard em especial. Eu vou te falar que tem gente que certeza que o teto do Coulthard é mais baixo que o do Häkkinen, né? Mas o do Häkkinen também é baixo. Cara, a minha dúvida nesse momento, como fã de Fórmula 1, é: o teto do Norris chegou e ele tá errando. E talvez ele que não tem onde tirar. Isso, porque sabe qual é o problema? Quando chega nesse teto, o piloto ele começa a tentar fazer coisas que não tá no controle dele. E o que acontece? Começa a errar demais, bater, perder desempenho, porque o cara fica uma loucura tão grande que ele vai cometendo mais erros, ele vai perdendo ritmo, né? Literalmente. E nisso eu acho que o Piastri tem um teto maior. Uhum. Por isso que eu aposto no Piastri. O que aconteceu no GP da Áustria, no primeiro stint, para mim, exemplificou porque eu acredito mais no Piastri. O Piastri ficou muito perto do Norris o tempo inteiro. Tentou fazer as ultrapassagens. O Norris conseguiu se segurar, cometeu 2 erros, né? Um ele passa por cima daquela zebra salsicha que ainda tem naquela curva lá 2, né? A 1, é a curva 1, né? E depois ele perde um pouquinho a traseira do carro e passa na brita ali. O Piastri também comete erros, mas tem aquele da frenagem ali, né? Então, tentando ultrapassar ou tentando aquele statement, né? Tentando falar, eu tô aqui. Teve várias vezes na disputa entre os dois que o Piastri só colocava o carro de lado. Só pra induzir o Norris ao erro. Sim, tô aqui. Isso é muito bom. Fazia tempo que eu não via isso, né? Na Fórmula 1, especialmente com ultrapassagens de DRS. Eu acho que os pilotos meio que esqueceram dessa questão. Eu posso induzir o cara da frente a um erro, né? E o Piastri tem essa parada e o Piastri ele parece ter, eu acho que nesse momento a gente já considera que é esse instinto de predador, eu vou ultrapassar, vou fazer outra. E eu acho que o teto do Piastri é mais alto. E eu acho que ele mostrou isso não com o Norris, mas com o Verstappen nos poucos duelos que ele teve com o Max, em que ele adotou uma postura muito diferente das posturas do Norris com relação ao Verstappen. O Piastri parece tratar o Verstappen como qualquer piloto. Da mesma maneira. Certíssimo, Tá certíssimo. Da mesma maneira que ele trata o Norris, o Hamilton, quem quer que seja. E dentro da pista é daquele jeito. Fora da pista pode falar o que você quiser, mas dentro da pista, cara, tá todo mundo aqui igual, né? Fazendo a mesma coisa. Todo mundo tá trabalhando. Mas essa questão do teto que você falou, eu tava refletindo aqui, porque o teto desportivo eu acho que o Norris já atingiu e é um bom teto. Ele é um piloto rápido. Sim, com certeza. E é um piloto que é bom tanto de corrida quanto de classificação. Talvez não seja muito bom de largada. O que está acontecendo com ele é irregularidade, que não tinha tanto. Então. Por causa do Piastri. Exato, porque talvez ele tenha chegado no teto e ele está tentando fazer mágica. Ele está tentando bater tentando quebrar o teto. E aí o piloto vai cometendo mais erro, né? E isso coincide com o amadurecimento do Piastri, que é o que a gente falou lá no começo do bate-papo, sobre a compreensão geral da corrida, de pneu e tudo mais. Né? Porque o Piastri não tinha isso. Só você vê as tabelas da Fórmula 1 2023. 2023 eu vou até dar um desconto que ele era rookie, né? Uhum. Mas 24, o Piastri fez menção a bater de frente com o Norris e não conseguiu bater de frente. Verdadeiramente foi isso que aconteceu. E dito isso, 2 coisas também. Número 1, a corrida do Norris é fantástica agora na Áustria, tá? Mesmo com os errinhos mesmo que poderiam levá-lo a uma nova derrocada. Só que o que eu acho é que ele suou mais para conseguir ganhar, especialmente durante ali, o primeiro stint, do que o Piastri suou para ir atrás, né? Porque uma coisa importante de dizer também é que a gente tem aquele gap, né? Especialmente depois da segunda parada, que eu acho que foi para 5 segundos, muito por causa do undercut, né? E os pits foram ruins da McLaren. Então. Especialmente o do Piastri. Né? Eu acho que o primeiro ou o segundo do Piastri é bem lento. Assim. Por isso que alimenta as teorias conspiratórias de que
A McLaren quis separar os dois para não ter problema. E uma outra coisa importante, tá? Todo piloto ele é meio coachado no carro, né? A gente fica escutando os rádios, a gente vê, ó, curva 4, coloca o freio aqui, não sei o que lá. Só que é engraçado que quando é o Tom Stallard, né, o do Norris. Quando o engenheiro... Não, do Piastri. O do Norris é o Will Joseph. Will Joseph, é. Quando o engenheiro do Norris começa a falar... Inclusive um rádio foi isso, né? Faça a curva tal de uma forma tal. E eu acho que ele usa um você não precisa alguma coisa. Eu lembro que teve um rádio assim. Toda a clara indicação de que o Norris está tentando, aquela coisa que o pessoal fala de overdrive, né? Ele está tentando guiar mais do que ele está acostumado para andar mais rápido. Mas ele está claramente fora da zona de conforto, né? Tá. Então você colocando, sei lá, num gráfico, a zona de conforto do Norris é essa aqui, a do Piastri é essa. O Norris pode ser campeão mundial? Pode, mas eu acho que ele vai sofrer mais. Sacou? Sim. Por isso que eu aposto no Oscar Piastri. E olha, a minha tristeza é que talvez a maior chance do Norris ter sido campeão mundial tenha sido o ano passado. E a gente sabe que a McLaren perdeu algumas chances de fazer isso acontecer. Parece que não acreditou que ele poderia ser campeão. Então, cara, exato. E se fosse o Piastri que estivesse lutando pelo título lá em 24? Seria diferente a McLaren? Não sei, entendeu? Eu sei que tem muito Teria fã do tirado Norris. o Verstappen da zona de conforto dele. Exato. Então, é o que eu acredito. Fãs do Norris, por favor, não fiquem bravos comigo, tá? É só minha opinião. É o que o meu coraçãozinho tá falando que vai acontecer. E do ponto de vista de um piloto de alta prateleira também, eu fico imaginando o que acontece com o Norris se ele perde esse campeonato. Eu acho que a carreira dele... Se o Piastri não for campeão esse ano, eu acho que pra ele também, assim, vai ser um baque, mas ele vai simplesmente se reconfigurar pra ser campeão ano que vem. Até porque foi a primeira chance dele. Né? No caso do Norris já não é a primeira chance. E eu acho que ele tem uma resiliência talvez um pouco inferior que a do Piastri. Ou talvez o Norris precisa disso. É isso que tá faltando pra ele. Mas qual a confiança que a gente tem numa reação mais altiva por parte dele? Então, talvez é isso que precisa pra ele... Sabe, pra personalidade dele dar uma engrossada, né? Pode ser. É aquela coisa de pra viver tem que endurecer a pele, né? Você apostaria nisso ou na decadência? Na decadência. Olha só, o que é isso? Vou chamar a Lívia daqui a pouco aqui. É o seguinte, vamos mudar de assunto aqui. Nós vamos falar agora de uma das novidades da Motorsport TV, do motorsport.com de 2025, me refiro à Mitsubishi Cup. E eu vou convidar a nossa querida Isa Fernandes para falar como foi a etapa de Pirassununga, no interior de São Paulo, nesse fim de semana. Segue aí. A terceira etapa da Mitsubishi Cup aconteceu no interior de São Paulo, em Pirassununga. E os vencedores das categorias foram: na L200 Triton Sport RS Cup, a vitória ficou com Luiz Parente e Ricardo Amorim. Na L200 Triton Sport RS Pro, Glauber Fontoura e Marcelo Ritter foram os vencedores. Já na Triton Sport R Pro, a dupla vencedora foi Peterson e Melado. Na Triton Sport R Cup, deu Josélio e Armando Miranda. Na Triton ER Pro, Júlio Oliveira e Joá Bicudo foram os grandes vencedores. Na Outlander R Pro, Andrei Iltis e Dal Belo venceram a categoria. E na Eclipse Cross R Cup, Vicente Origi e Matheus Mazei foram os vencedores. Lembrando que o Vicente Origi também é piloto da Stock Car. E por fim, na Outlander R Cup, os vencedores foram Sharpay e Lourival Roldan. A Mitsubishi Cup dá uma pausa e retorna no dia 6 de setembro com a etapa de Mogi Guaçu. E é isso aí. Nesse último fim de semana nós também tivemos a MotoGP, né, dessa vez no templo, na catedral, né, de Assen GP
da Holanda. E tivemos uma vitória, algumas vitórias, né? Já que a MotoGP tem a corrida sprint e a corrida principal todo fim de semana. Tivemos 2 vitórias de Marc Marquez, mas eu tô curioso em saber o que rolou no podcast, Carlão. Podcast, nosso programa semanal em parceria com a Yamaha Racing Brasil, tratando do motociclismo esportivo. Repercutimos, claro, as 2 vitórias do Marc Marquez. Ele não fez a pole, foi o Fábio Quartararo, importante, mas o grande mote dessa edição foi Diogo Moreira. Legal. O brasileiro venceu a sua primeira corrida na Moto2, ele que foi o melhor novato do ano passado na Moto2, está agora muito bem no campeonato, brigando pelo título contra pilotos mais veteranos, Aron Canet e o Manu Gonçalves. Inclusive, ele passou ali o Aron Canet para vencer lá em Assen. E Fausto Macieira, comentarista do Mundial de Moto Velocidade nos canais ESPN, sempre no podcast com a gente, analisou o triunfo do piloto brasileiro. Pois é, o Diogo foi bem demais, né? E a gente vindo de 3 poles, né? Esperava assim, um pódio na etapa passada, ele acabou fora do pódio. Para o Canet criticou, não foi inteligente, porra, pelo amor de Deus, né? Então, dessa vez foi a vingança veio uma semana depois, né? Foi revenge, adorei, foi bom demais. O Diogo, o Canet tomou a ponta logo na segunda volta, o Diogo ficou ali cuidando dos pneus e 2 voltas do fim, na curva 3, conseguiu uma ultrapassagem, abriu, mas o Canet tentou reagir porque ele precisava daqueles pontos, né, para a disputa do campeonato e acabou não dando certo para ele. E a gente tem declarações exclusivas do Diogo Moreira, cortesia do Manuel Pessino, meu grande amigo que estava lá em Assen e colheu essas declarações. Em primeiro lugar, parabéns, Gino, que está super feliz. Exclusivas. Sim, acho que mais feliz, eu estou tranquilo. Acho que eu tirei um peso de em cima. Fazia já tempo que eu queria ganhar uma corrida e estava demorando, mas eu tô trabalhando muito, então acho que finalmente consegui. Acho que a gente tem que continuar assim agora, mas tô relaxado, acho que me divertir agora. É isso aí, o botafoguense, o pessoal acha que eu pego no pé do Fausto Macieira porque ele é botafoguense, mas o botafoguense Fausto Macieira, a grande referência aí nos comentários da MotoGP e da Moto Velocidade, que está conosco aí no podcast toda semana. Eu gostaria de continuar aqui batendo papo, Sérgio, mas infelizmente a gente tem que encerrar e obviamente fica o convite, mais uma vez público, para as próximas vezes aqui que você vai abrilhantar o nosso podcast. Muito obrigado, viu? Obrigado a vocês, viu? Sempre um prazer estar aqui. Vocês estão meio de casa nova. Muito legal conhecer a casa nova de vocês. E, cara, chamou pra falar de Fórmula 1, qualquer coisa. E, a gente tem que marcar um boteco mesmo. Opa, bora. Pô, que aí não tem horário, pô. A gente pode ir até... A gente marca um boteco no YouTube e um boteco em São Paulo. Exatamente. Né? Que é o que mais tem e a gente pode escolher aí. Vai ficar a gente vai até às 4 da manhã. Opa, haja garganta. É isso aí. Obviamente, antes da gente terminar também, eu gostaria de lembrá-los de que Bitcoin e criptomoedas invista na Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual. Carlos Costa, muito obrigado e muito obrigado a você que nos acompanhou aqui. Essa edição vai ficando por aqui. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.